Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de cada um dos nossos familiares. E louvemos ao Senhor também por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, reflexão e oração, declarando em nome de Jesus que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E para você que não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família e despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, assim como diz lá em Tiago 5,16. Então, enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será sobre o capítulo 22 do livro do Êxodo, porém do versículo 16 ao 17, então nos ajude se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, dando seu like, tá bom? E colocando seu nome aí nos comentários para que eu veja e o coloque no nosso caderno de oração, em nome do Senhor Jesus. Mas repare que justo aqui no versículo 16, vai começar então as leis que tratam sobre as responsabilidades sociais. E o versículo 16 diz que se um homem seduzisse uma mulher virgem, que ainda não estava comprometida em casamento, e ele então se deitasse com ela, ele então teria que pagar o preço do seu dote, e ela então se tornaria sua esposa, sua mulher. Mas se o pai da moça recusasse dar essa filha como esposa a este homem, mesmo assim ele deveria então pagar o equivalente ao dote das virgens. Bem, o dote das virgens era de 50 ciclos de pratas, um valor mais alto do que o valor de um escravo, porque o escravo naquela época ele custava 30 ciclos de pratas, não é? 30 ciclos de prata. Jesus foi vendido com preço de um escravo, 30 moedas de prata. E naquela época era possível o homem consagrar uma mulher para ele, tá? Ou seja, separar uma moça para ele em casamento. E como que ele fazia isso? Era chamado de Kiddushin, ou seja, ele dava essa mulher um objeto de prata ou de ouro, um objeto que custava um valor pequeno, tá? Na presença de duas testemunhas, e ele pronunciava a seguinte palavra: seja consagrada para mim como essa prata e este ouro, e de acordo com a lei de Moisés e de Israel. Então essa moça ficava separada para ele. Ali era um casamento, era efetuado um casamento. Só acontece um casamento sem relação sexual, porque para que houvesse a relação sexual era preciso então haver uma outra cerimônia de núpcias para que a relação sexual então acontecesse. Então veja que essa conversa de que naquela época não existia casamento, isso é desculpa, tá? Isso é uma desculpa para que as pessoas se sintam confortáveis diante do seu pecado, que é o pecado de fazer sexo sem casamento. Entendeu? Porque naquela época existia casamento, sim. Você vê que Jacó, bem antes da Torá, Jacó trabalhou por Raquel 7 anos. E naquele período ali ele não teve nada com ela. Depois houve uma cerimônia e nessa cerimônia ele foi enganado pelo pai da moça. Mas qual a reflexão para nós hoje? Bem, lá em 1 Coríntios 6,18 diz que nós devemos fugir da imoralidade sexual. Ou seja, nós devemos fugir da fornicação, como muitas traduções escrevem. Mas repare que, embora nós mulheres carregamos conosco o estigma de que nós somos sedutoras, o estigma de que nós temos a capacidade para enganar, a Torá aqui admite que o homem pode seduzir e enganar uma mulher.
principalmente sendo essa mulher uma mulher virgem, uma menina inocente, entendeu? E Jesus, lá em Marcos 7, do 21 ao 23, diz que a fornicação, assim como todos os outros pecados, ou seja, o desejo de fazer sexo sem a cobertura do casamento, é algo que sai do coração do homem, né? Ou seja, o homem, desde o princípio, ele não quer obedecer a regras, ele não quer obedecer a normas, ele não quer entrar dentro da disciplina que Deus estabeleceu para ele. Ou seja, ele quer fazer, ele quer ser livre, ele quer fazer o que bem dá na ideia, né? O que bem passa pela mente dele. E veja aqui na Torá que o Senhor estabeleceu a lei para que o homem não viesse seduzir todas as virgens que existiam, porque senão ele iria seduzir as virgens, ia jogar para lá e pronto, acabou. Né? Não ia ter com elas nenhum tipo de compromisso. Iria tratar a mulher como objeto sem valor. Então o Senhor instituiu a lei do dote, que era um valor alto pela vergonha moral que aquele homem iria causar à família da moça. E ele teria que tomar aquela moça como esposa, ele não poderia maltratar aquela moça, e ele nem sequer poderia divorciar daquela moça. Porque se você vê, pela lei do divórcio, existia depois a lei do divórcio, mas nessa condição aqui, o homem não poderia divorciar da esposa, porque ele humilhou ela antes de se casar. Então ela seria a esposa dele de forma eternamente, entendeu? Então, com essa lei, o Senhor está protegendo a família, o Senhor está protegendo também as virgens. Os virgens também, porque se as mulheres iriam se manter virgens, os rapazes também deveriam se manter virgens. Infelizmente, esse conceito saiu da nossa sociedade, saiu das igrejas. Porque quantos rapazes aí dentro das igrejas estão dormindo com outras moças e depois casam com outras? Isso não vem de Deus. Porque aqui, segundo a Torá, se a moça serve para se deitar, ela serve para ser a esposa. É com ela que ele tem que se casar. E quantos pais sabem disso e dão maior apoio? Ah, meu filho, essa daí não serve para se casar com você. Então esse pai e essa mãe têm temor de Deus? Não tem. Eu conheço casos de casais que estão se separando depois de 45 anos de casados, eles estão se divorciando. Mas vai ver como é que eles estão criando os seus filhos. Será que eles estão criando os seus filhos dentro da lei, dentro da moral de Deus? Será? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Ah, irmã, que você está falando é demais para minha cabeça. Irmã, nós temos que ter a mente de Cristo, não é demais para a sua cabeça. A sua cabeça tem que ser a mente de Cristo, e a mente de Cristo é a lei de Deus, é a Torá. É o que está na Torá. Nós temos que ter a moral de Deus em nós. É pesado, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo e nós temos que falar, Senhor, me ajuda a ter a sua mente, os seus pensamentos em mim. Me ajuda a ter a sua justiça, a tua justiça. É ensinar para o seu filho a ter honra, a ter dignidade, é ensinar para o seu filho desde pequeno que ele tem que se casar virgem. Assim como sua filha. Que ele tem que ter santidade, assim como sua filha. E que ele não pode desonrar moça nenhuma, porque se ele desonrar uma moça é com aquela que ele vai se casar. E ele vai ter que tratar aquela que é a esposa dele. Ah, mas eu não gosto dela, não interessa. Ela não serviu para poder se deitar com ela, é com ela que você vai se casar. Porque essa moça não vai ficar desonrada por sua causa. Não vai. Ah, mas ela era assanhada, ela seduziu o meu filho. Será que foi ela que seduziu? Aqui a Torá explica bem claro aqui que homens seduzem, que homens enganam. E quantas mulheres foram seduzidas no passado e estão até hoje vivendo essa história de sedução? Às vezes não eram virgens, mas eram inocentes. Eram inocentes e foram seduzidas. E estão vivendo essa relação até hoje. O homem fala que vai casar, e elas ficam ali iludidas
do lado desses homens, trabalhando do lado deles, lutando do lado deles. Ah, ele vai casar comigo, ele vai casar comigo. E se de repente morrer, vai para onde? Me diz, vai para onde? Você acha que Jesus vai passar a mão na sua cabeça, vai falar, filho, eu te amo tanto, você eu vou perdoar? Não vai perdoar, porque lá em Apocalipse diz, os fornicadores, os adúlteros, os imorais, eles não vão herdar a salvação. Minha irmã, eu estou aqui preocupada com a sua salvação. Eu não ganho dinheiro nenhum com você se inscrevendo no meu canal. Eu não ganho dinheiro nenhum com você assistindo essa oração. Eu não peço dinheiro para ninguém, pois eu já até te falei. Se algum dia esse canal pedir dinheiro, esse ministério pedir dinheiro para você, não é o ministério. Chama a polícia. Chama a polícia. Porque não sou eu e nem é ninguém desse ministério. Justamente para poder pregar a palavra da verdade. Justamente para que eu tenha a coragem de pregar a palavra da verdade. Entendeu? Eu estou preocupada com a sua salvação. Assim como eu estou preocupada com a minha. Porque o dia que eu chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar comigo, você pregou a palavra da verdade? Eu vou falar, Senhor, eu preguei. Eu procurei pregar a palavra da verdade. Eu fui direto na Torá, Senhor. Fui direto pela Torá, Pai. Me esforcei o máximo, Jesus. Me esforcei o máximo, Jesus. O Senhor viu todas as coisas. Então essa é a minha preocupação, minha irmã. Porque eu te amo, eu me preocupo, sim, com a sua salvação. Quem te ama se preocupa com a sua salvação. Quem não te ama não se preocupa com a sua salvação, não. Se preocupa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem casa boa, se você não tem, se você está curtindo férias, se você não está curtindo, mas não está nem aí para a sua salvação. Mas eu estou preocupada com a sua salvação. Para onde você vai o dia que o Senhor te chamar. Então, minha irmã e meu irmão, que sejamos família, que sejamos preocupados com nossas famílias. Por isso que esse ministério está despertando você para orar todos os dias, para que sejamos transformados na família do Salmo 128, em famílias que obedecem e temem ao nome do Senhor. Porque uma família que obedece e teme ao nome do Senhor, ela vai andar segundo as leis de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Torá nos ensina. Entendeu? As leis da santidade. Eu estou doida para terminar Êxodo, para entrar direto em Levítico, para que você saiba, tenha mais consciência do que é pecado do que aquilo que não é pecado. Temos que ensinar as nossas crianças a serem santas, a amarem Jesus, a quererem ser parecidos com Jesus. Não importa a vida que você teve ontem, a partir de agora, você fala assim, Senhor, santifica a minha vida. Não importa quantas pessoas que você teve, quantos parceiros sexuais, minha irmã, que você teve até o dia de ontem. A partir de hoje você tem que decidir ser santa na sua vida. Não importa, meu irmão, com quantas mulheres você brincou até o dia de ontem. A partir de hoje você tem que ser um homem santo, um homem honesto, um homem que não vai mais seduzir mulher nenhuma, enganar mulher nenhuma mais. Entendeu? Porque o Senhor está vendo todas as coisas. E um dia nós vamos chegar diante dele e vamos responder por todas as coisas. Por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai. É igual uma pessoa quando passa por uma alfândega, né? Por um setor de imigração. Que na hora que eles olham os documentos aqui, fala, pode, boa entrada no nosso país. Então tem que ser assim. Jesus olhar para você e te dar aquele abraço gostoso e falar, seja bem-vinda, bendita de meu Pai, bendito de meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha sempre em mim uma amiga, tenha sempre em mim me veja sempre como uma irmã mais velha. Uma irmã que já passou por tantas coisas, por tanta decepção, por tanto sofrimento, que já levou couro do Pai, varada do Pai. Porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Para poder hoje estar te ensinando em nome do Senhor Jesus. Está te ensinando, estamos todos aqui lutando pela nossa salvação. Porque um dia queremos estar todos ali na presença do Senhor, cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, Pai querido, eu te louvo, Pai, pela tua misericórdia derramado sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos que estão com o nome nesse caderno, Pai querido.
Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque um dia os nossos olhos se abriram, Pai querido, para a tua verdade, Pai. E a tua verdade é Jesus Cristo, Pai. É Jesus Cristo. O teu Messias, Pai, ungido de Israel. Pai querido, nós te louvamos, Pai querido, eu te louvo como igreja. E te peço, Senhor, que o Senhor venha nos santificar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor, de impurezas cometido contra o Senhor. Nos perdoe, Pai querido. Nos lava, nos santifica, Espírito Santo. Torne as nossas vestes cada vez mais alvas, cada vez mais limpas, Senhor Jesus, para te agradar, Pai querido. Quando o Senhor esteve ali diante de Pedro, diante de João, diante de Tiago, as suas vestes resplandeceram de um branco que eles não podiam, Senhor, nem mesmo conseguir ficar enxergando aquilo, conseguir ficar contemplando, Pai, de tão branco. Ó Senhor, as nossas vestes têm que ser limpas, Senhor, têm que ser alvas o tempo todo. Senhor, nos santifica, Pai querido. A tua lei está ali, Pai querido, para que nós possamos ver o que é que o Senhor espera de nós, Pai querido. Porque um dia, quando nós chegarmos diante da tua presença, Pai querido, infelizmente nós não vamos poder mais contar com a tua misericórdia. Infelizmente, Pai, nós vamos enfrentar o juiz que nos deu a Torá. O juiz que nos deu a Torá. Então tenha misericórdia de todas as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da vida dos meus irmãos, tenha misericórdia das nossas casas, Pai. Tenha misericórdia de todos os nossos familiares e nos coloca na posição correta que o Senhor quer, que é a posição da estatura perfeita do varão perfeito que é Jesus. Tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, sonda a nossa mente, sonda o nosso coração. Todos os dias, Senhor, eu te peço, Pai querido, levantando esse caderno, Pai, para o alto. Senhor, tira toda desordem que estiver na nossa mente, toda desordem que estiver no nosso corpo, toda desordem que estiver na nossa casa, toda desordem que estiver no nosso pensamento. Tira, Senhor, tira, porque nós queremos ser santificados por Ti, Pai. Nós queremos, Jesus, parecer contigo, Pai querido. Nós queremos ser santos, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os meus irmãos por todo pecado de fornicação. Perdoa em nome do Senhor Jesus. Perdoa essas minhas irmãs por todo pecado de fornicação em nome do Senhor Jesus. Mas coloca elas agora na posição correta, Pai. Na posição correta. Que todos esses que estão vivendo, Senhor, sem casamento, que eles possam se casar, Pai. Que eles possam se casar. Para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, o Senhor sabe que esse ministério aqui não é um ministério para julgar as pessoas, não é. Mas é um ministério, Senhor, para ensinar as pessoas, Senhor, a chegar numa posição que te agrada, Pai querido, que te agrada. Senhor, eu te louvo, Senhor, por todas as pessoas que o Senhor usou, Pai, no passado e no presente, e que o Senhor ainda usa para me colocar na posição correta que o Senhor quer. Eu te louvo, Pai, porque todas essas pessoas, profetas, missionários, pastores, estão ajudando a tirar o meu pé do inferno, Pai. Tirar o meu pé do inferno. Porque todos os dias eu declaro, Pai, que o inferno não foi preparado nem para mim e nem para minha família, Pai, nem para minha parentela. O inferno foi preparado, Senhor, para o diabo e para os anjos rebeldes que o seguiram. Então, Senhor, eu declaro como igreja que o inferno não foi preparado nem para mim, nem para essas pessoas que estão com o nome aqui, nem para os seus familiares. Foi preparado para o diabo e todos os anjos rebeldes que o seguiram. Então, Senhor, tira da nossa vida, tira dos nossos pensamentos, tira do nosso comportamento, todo comportamento de rebelião contra o Senhor. Tira, Pai querido. E se porventura tiver alguém nos incitando à rebelião, que essa pessoa seja tirada da nossa vida, seja cortada do nosso caminho, seja cortada das nossas relações. Tira, Pai, porque nós queremos ser santos, Pai. Nós queremos habitar na congregação dos santos, Pai querido. Nós queremos um dia chegar na Tua santa presença, Senhor, e ouvir o entra bendito de meu Pai, ganhar aquele abraço gostoso do Senhor, poder descansar eternamente na Tua presença, Pai, e depois voltar para reinar aqui, Pai, com o Senhor. Nós queremos, Senhor, nós queremos cantar o cântico de Moisés, nós queremos cantar o cântico, Senhor, do Cordeiro. Nós queremos, Senhor Jesus, nós queremos ver todas as Suas maravilhas, Senhor. Nós queremos ser chamados de Seus filhos, Pai querido. O Senhor disse: sejam santos assim como eu sou santo. Assim como eu sou santo. E a Tua lei, a Tua Torá de Gênesis, Pai,
A Deuteronômio, o Senhor nos explica o que é santidade, Pai querido. Então não nos deixe desprezar a Tua lei, Pai. Tira toda surdez espiritual, tira toda cegueira espiritual, tira todo enrijecimento espiritual que tenta nos afastar da Tua presença, que tenta nos afastar da Tua palavra, Pai, que tenta nos afastar da obediência. Tira em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira, é pela Tua misericórdia, Senhor, que eu peço. Eu te peço pela minha vida, eu te peço pela minha casa, eu te peço pela vida dos meus irmãos e pela casa de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa santificar o casamento dessas minhas irmãs, Pai. Que o casamento delas seja sem mancha e sem mácula, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que aquelas que ainda não são casadas, que elas possam se casar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que todo esse espírito, Pai, que incita essas pessoas à fornicação, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de engano, Pai, que fica enganando essas mulheres, que fica enganando esses homens, Pai, a ponto deles pensarem que não é pecado, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus da santidade, Pai querido. O Senhor é o Deus que quer que nós sejamos santos, Pai, assim como o Senhor é santo. O Senhor não exige de nós que nós sejamos perfeitos, não, Pai. O Senhor não exige, porque o Senhor sabe o quanto que nós somos pessoas com dificuldades. O Senhor sabe, mas o Senhor exige de nós santidade. Foi por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito, Pai. Foi por isso que Jesus teve morte de cruz, para que nós tivéssemos o teu Espírito, Deus. O teu Espírito que é santo, Pai. O teu Espírito que nos deu amor, que coloca em nós amor, bondade, benignidade, domínio próprio, paz, mansidão. Ó Senhor, tende misericórdia de nós, Pai. Tende piedade, Espírito Santo. Habita em nós e aviva em nós, Espírito Santo, que possamos ser cheios de Ti, em nome do Senhor Jesus. Não somente em dons, porque muitos cobiçam os dons do Senhor, mas não tem nem sequer santidade para suportar, para carregar esses dons. Dons sem santificação é confusão no arraial. É confusão no arraial. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha piedade. Tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Tenha misericórdia dos idosos, Pai. Tenha misericórdia dos homens, das mulheres da nossa família. Tenha misericórdia, Pai, do mais velho ao menor, da mais velha à criança de peito. Todos sejam santificados, Pai. Tira de nós todo espírito de rebelião, todo espírito de Jezabel. Tira, Pai. Tira, Pai. Nos faz ter ódio, Pai. Nojo, Senhor, daquilo que é perverso. Nojo da prostituição, nojo da impureza. Nojo da lascívia. Nojo da fornicação, Pai. Nojo do adultério, nojo da imoralidade sexual, Pai. De tudo aquilo que representa a imoralidade sexual. Tira de nós toda perversidade, Pai. Toda violência, toda maldade, Pai querido. Senhor, nós queremos ser santos, Senhor. Como o Senhor é santo. Porque nós queremos herdar a salvação, Pai querido. Nós queremos chegar na Tua santa presença, Pai querido. Para entrar para o descanso eterno. Mas antes ouvir o entra bendito de meu Pai. Porque muitos estão descansando e vão despertar nos últimos dias para a segunda morte. E não é isso que nós queremos para nós, Pai, e nem para nossa parentela, Pai. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha piedade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço como igreja, Pai querido. Eu oro como igreja, eu suplico como igreja, Pai. O Senhor sabe que todos os dias eu tenho pedido, Pai. Hoje é dia de jejum, de quebra de fortalezas, Pai. Quebra todas as fortalezas de demônios, Senhor, que se levantar contra a nossa vida, que se levantar como barreiras no nosso caminho, tentando nos impedir de Te agradar, Pai. Tentando nos impedir de Te servir, Pai. Tentando nos impedir de Te adorar, Senhor. Quebra em nome do Senhor Jesus. Quebra toda barreira de demônios, Senhor, que tentar se levantar contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a nossa casa, tentando deturpar a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Tentando deturpar a mente dos homens da nossa casa, a mente das mulheres da nossa casa, a começar de mim, Pai, que estou orando.
Tende misericórdia, Pai, que caia por terra, Pai, todo espírito, Pai, todo espírito de sensualidade, que seja destronado em nome do Senhor Jesus. Senhor, no nome do Senhor Jesus, destrona, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo demônio que se levantou no dia de hoje contra a nação de Israel, Pai, para que se cumpra na nação de Israel, que todo Israel será salvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Envia para lá milhares de anjos, Pai, para defender os 4 cantos da nação de Israel. Os 4 cantos, Pai, para defender o seu povo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E como igreja eu profetizo que haverá paz em Jerusalém, paz na nação de Israel, prosperidade, Pai, assim como haverá paz, prosperidade nos nossos lares, nos lares de todos nós que estamos em concordâncias com essa oração, de todos nós que oramos pela nação de Israel, que haja conversão na nação de Israel, mas que haja conversão também nos nossos lares. Abençoe todos aqueles que são intercessores da terra de Israel. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia desses teus servos, Pai, que estão na terra de Israel e fora da terra de Israel. Guarde as suas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles continuem fazendo a tua obra. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, Pai, os missionários que estão no campo, que estão aqui no Brasil e fora do Brasil. Não deixe faltar recursos financeiros para eles, Pai. Santifica os seus familiares, Pai querido. Não deixe nenhum deles serem envergonhados pelos seus familiares. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Adessa as suas mãos, a mão de cada um deles para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, Pai. E abençoe os seus líderes, Pai, nos dando santificação e adestrando as nossas mãos para a batalha, Pai, nos fortalecendo, nos dê saúde, Pai, saúde para todos os intercessores, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, aquele que pode todas as coisas. E que todo demônio que se levantou no dia de hoje contra a vida dos seus profetas, Pai, contra a vida dos seus servos, que caem por terra em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os meus irmãos que estão como estrangeiros, Pai, lá fora, que estão na Ásia, na África, na Europa, Pai, nos Estados Unidos, que estão na Itália, na França, Pai, no Japão, na China. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum fio de cabelo desses irmãos se perca, que eles alcancem cada vez mais recursos financeiros. Não deixe faltar sustento, não deixe faltar saúde, não deixe faltar alegria, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E que eles cada vez mais se adaptem às terras em que eles estão, se adaptem ao clima, se adaptem às condições, Pai, desses países, às leis, à cultura, Pai. Se adapte, Senhor, ao idioma. Tenha misericórdia, Pai. Não deixe ninguém maltratar esses estrangeiros, Pai. Tenha misericórdia e guarde eles, Pai, como a menina dos olhos do Senhor. E não nos deixe maltratar também os estrangeiros que estão aqui no Brasil. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. Senhor, como igreja também, eu te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, todos os pecados, Pai, que nós temos, Pai, cometido contra o Senhor. Nos perdoa por todas as vergonhas que nós trouxemos para Ti, Espírito Santo. E que essas vergonhas resultou em doença para o nosso corpo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de todos esses que estão sofrendo por enfermidades. Tenha misericórdia desse meu parentela que está ali lutando ainda contra o AVC. Esse homem pegou uma bactéria, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, se o Senhor tem propósito nessa vida, cura esse homem, Pai. Cura ele pelo poder sobrenatural do Senhor. Sopra sobre ele o fôlego da vida, Pai querido. Tenha misericórdia. Já são mais de 2 meses no hospital, Pai, lutando contra a vida. Tenha misericórdia. São mais de 2 meses que nós estamos aqui orando, insistindo, Pai, com o Senhor por essa vida. Tende misericórdia, Deus, tende piedade, Pai. Tende piedade e misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai eterno. Ô Senhor, agindo o Senhor, quem é que vai impedir? Ninguém, Pai, demônio nenhum pode impedir, Pai, quando o Senhor decide curar, quando o Senhor decide libertar e salvar. Tende misericórdia dessas irmãs que estão lutando contra o câncer, dessas irmãs que estão lutando contra o lúpus, dessa irmã que estão lutando, dessa irmã e desse irmão que está lutando contra a diabetes. Tende misericórdia, Senhor,
de mim, Pai. Me cura sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus, para estar à frente desse ministério. Que toda fibromialgia desapareça, Pai, em nome do Senhor Jesus, do meu corpo. Tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor já me curou de tantas coisas, Pai. Por isso que eu estou à frente desse ministério com fé, Pai, porque é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Como o Senhor é maravilhoso, Pai querido. O Senhor é o Deus que nos sara. Cura essa senhora que quebrou o fêmur ali, Pai. Dê para ela uma boa recuperação. Cura essa moça que está com problema na carótida, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Agindo o Senhor, quem pode impedir? A que suri de anáceres. Todos os demônios têm que ficar calados diante do Deus da maravilha, das maravilhas. Todos os demônios têm que ficar calados. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cura, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos cura em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos sara em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoar a vida de todos os irmãos que estão aqui, que são empresários, aqueles que estão desempregados, que precisam de portas para serem abertas. Tenha misericórdia, Pai querido. Nos dê condições, Pai, de pagar as nossas dívidas e viver do resto, Pai. Tende misericórdia, tende piedade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia daqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de sustento. Abre, Senhor, porta, Senhor, para a aposentadoria, Pai, ou para outros recursos financeiros. Mas tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Senhor, essas pessoas sem fonte de sustento. Tende misericórdia. Abençoe todos os empresários, que eles possam prosperar e se tornarem sustentadores de profetas, de missionários, de dizimistas fiéis da Tua casa, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoe o nosso país com riquezas, Pai, com recursos. Abençoe esses políticos, Pai. Faz a eles a justiça que eles merecem, Pai. Tende misericórdia, Pai. Permita que eles tenham bondade, benignidade, justiça neles, Pai. Para que eles cuidem da causa do pobre, do necessitado, do desamparado. E que todo espírito de destruição se afaste do nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Que todo aquele que estiver na política do Brasil com espírito de destruição, que seja varrido da política desse país, Pai. Tenha misericórdia, Pai. É o Senhor que está no governo desse país, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o Senhor que manda, Pai. É o Senhor que manda. Tende misericórdia, Pai. É o Senhor que está no governo de toda a terra. Mostra para esses homens, Pai, que é o Senhor que está no controle de toda a terra. Coloca temor no coração desses homens e dessas mulheres, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Afasta do nosso país todo espírito de destruição. E profetizo como igreja que o Brasil será um país rico para emprestar, rico para doar e jamais pedir emprestado. Em nome de Yeshua HaMashiach, porque foi assim que o Senhor estabeleceu que essa terra fosse uma terra fértil, uma terra rica, e ninguém vai tirar o Brasil do propósito que o Senhor criou, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, continue nos abençoando como família, continue nos abençoando como igreja, Pai, continue nos santificando, Pai, porque sem santificação nós não te veremos, Pai. Então nos santifica, coloca a nossa vida na posição correta, que é uma posição de sermos transformados à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que você continue me vendo como uma irmã que está te ajudando a chegar na posição correta, que é a posição da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus. Amo você.